Hoje a gente vai ler o Príncipe Mendigo. Então vamos lá. The king warmed his heart with the second glass of wine and said, I will know thee. Tell me this story. Thou hast a gallant way with thee, and art nobly born. We are of the tale of the nobility, good your majesty. My father is a baronet, one of the smaller lords by knight service, too. Sir Richard Hendon of Hendon Hall, by Monk's Harm in Kent. The name has escaped my memory. Go on, tell me thy story. This is not much, your majesty, yet perchance it might beguile a short half-hour, for want of a better. My father, Sir Richard, is very rich, and of a most generous nature. My mother died whilst I was yet a boy. I have two brothers, Arthur, my elder, with a Sioux like to his father's, and Hugh, younger than I, a mean spirit, covetous, treacherous, vicious, underhanded, a reptile. Such was he from the cradled. Such was he 10 years past when I last saw him, a ripe rascal at 19. I being 20 then, and Arthur 22. Then is none other of us but the Lady Edith, my cousin. She was 16 then, beautiful, gentle, good, the daughter of an earl, the last of her race, heiress of the great fortune, and a lapsed title. My father was her guardian. I loved her and she loved me, but she was betrothed to Arthur from the cradle, and Sir Richard would not suffer the contract to be broken. Arthur loved another maid and bade us to be good cheer and hold fast to the hope that delay and luck together would some day give success to our several causes. Hugh loved the Lady Edith's fortune, though in truth he said it was herself that loved. Then it was his way, always, to say the one thing and mean the other. But he lost his odds upon the girl. He could deceive my father, but no one else. My father loved him best of us all, and trusted and believed him, for he was the youngest child, and the others hated him. These qualities being in old age sufficient to win a parent's dearest love, and he had a smooth, persuasive tongue, with an admirable gift of lying, and these are qualities which do mightily assist a blind affection to cozen itself. It was wild, in truth. I might go yet farther and say very wild, though it was wildness of an innocent sort, since it had known but me, brought shame to none, nor loss, nor had it any taint of crime or baseness, or what might not be seem mine honourable degree. Yet did my brother Hugh turn these faults to good account. He seems that our brother Arthur's health was but indifferent, and hoping the worst might work him profit where I swept out of the path. So, but was a long tale, good my liege, and a little worth the telling. Briefly, then his brother did deftly magnify my faults and make them crimes, and in his base work with finding a silken leather in mine apartment, conveyed thither by the means, and did convince my father by these, and suborn evidence of servants and other lying knaves, that I was minded to carry off my Edith and marry with her in rank defiance of his will. 3 years of banishment from home and England might make a soldier and a man of mine, my father said, and teach me some degree of wisdom. I fought out my long probation in the continental wars, tasting sumptuously
of hard knocks, privation, and adventure. But in my last battle I was taken captive, and during the 7 years that have waxed and waned since then, a foreign dungeon had harbored me. Through wit and courage I won the free air at last, and fled hither straight, and am but just right poor in purse and raiment, and poorer still in knowledge of what these 7 dull years have wrought at Hendon's Hall and its people and belongings. So please you, sir, my meagre tale is told. Thou hast been shamefully abused, said the little king, with a flashing eye, but I will right thee, by the cross I will. The king hath said it. Then, fired by the story of Miles's wrongs, he loosed his tongue and poured the story of his recent misfortunes into the ears of his astonished listened. When he had finished, Miles said to himself, Lo, what an imagination he hath! Verily it is no common mind, else crazed or sane it could know with so straight and gaudy a tale as this, out of the airy nothing wherewith it hath wrought his curious remount. Poor ruined little head, it shall not lack friend or shelter whilst I bide with the living. He shall never leave my side. He'll be my pet, my little comrade, and he shall be cured, ay, made whole and sound. Then will he make himself a name, and proud shall I to be saved. Yes, he's mine. I took him, a homeless little ragamuffin, but his soul was in him, and I said his name would be heard some day. Behold him, observe him. Was I right? The king spoke in a thoughtful, measured voice. Thou didst save my injury and shame, perchance my life, and so my crown. Such device demanded a rich reward. Name thy desire, and so it is within the compass of my royal power. It is thine. This fantastic suggestion startled Hendon out of his power, out of his reverie. He was about to thank the king and put the matter aside, with saying he had only done his duty and desired no reward. But a wiser thought came in his head. He would, and he asked leave to be silent a few moments and consider the gracious offer, an idea which the king gravely approved, remarking that it was the best to be not too hasty with things of such great import. Miles reflected during some moments, then said to himself, Yes, that is the thing to do. By any other means, it was impossible to get at it. And certes, this our experience has taught me, would be most weary and inconvenient to continue it as it is. Yes, I will propose it. 'Twas a happy accident that I did not throw the chance away. Then he dropped upon one knee and said, My poor service went not beyond the limit of a subject's simple duty, and therefore hath no merit. But since your majesty is pleased to hold it worthy some reward, I take a heart of grace to make petition to his effect. Near 400 years ago, as your grace knoweth, there been ill blood between John, King of England, and the King of France. It was decreed that two champions should fight together in the least, and so settle the dispute by the what is called the arbitrament of God. The two kings and the Spanish king being assembled to witness the judge conflict, the French champion appeared, but so redoubtable was he that our English knights refused to measure weapons with him. So the matter, which was a weighty one, was like to go against the English monarch by default. Now in the tower lay the Lord the Courcy, the mightiest arm in England, stripped of his honours and possessions,
and wasted with long captivity. An appeal was made to him. He gave assent and came forth arrayed for battle. But no sooner did the Frenchman glimpse his huge frame and hear his famous name, but he fled away. The French king's cause was lost. King John restored the Cossey's titles and possessions, and said, "Name thy wish, and thou shalt have it, though it cost me half my kingdom." Whereat the Cossey, kneeling as I do now, made answer, "These then I ask, my liege, that I and my successors may have and hold the privilege of remaining covered in the presence of kings of England, henceforth, while the throne shall last. The boon was granted as your majesty knoweth, and there hath been no time, these 400 years, that line has failed of an heir here, and so even unto this day the head of an ancient house still weareth his hat or helm before the king's majesty, without let or hindrance, and this none other may do. 3. Invoking this precedent in aid of my prayer, I beseech the king to grant to me but this one grace and privilege to me, more than sufficient reward, and none other to wit, that I and my heirs forever may sit in the presence of Majesty of England. Rise, Sir Miles Hendon, knight, said the king gravely, giving the accolade with Hendon's sword. Rise and set thyself. Thy petition is granted, whilst England remains and the crown continues, the privilege shall not lapse. His Majesty walked apart, musing, and Hendon dropped in a chair at the table, observing to himself, "'Twas a brave thought, and hath wrought me a mighty deliverance. My legs are grievously wearied, and I had not thought of that, but I must have had to stand for weeks, till my poor lad's wit are cured." After a little he went on, "So I have become a knight of the kingdom of dreams and shadows, and all this in a strange position, truly for one so matter of fact as I. I will not laugh, no, God forbid, for this thing which is so substanceless to me is real to him, and to me also is one way. It is not a falsity, nor it reflects with truth the sweet and generous spirit that is in him." After a pause, what if he should call me by my fine title before folk? There'd be merry contrast between my glory and my raiment. But no matter, let him call me what he will, so it please him, I shall be content. O rei aqueceu seu coração com o segundo copo de vinho e disse: "Eu te conheceria, me conte a tua história. Tu tens um caminho galante contigo. És nobre nascido?" "Nós somos da cauda da nobreza, vossa majestade. Meu pai é um baronete, um dos senhores menores do serviço de cavaleiros. Serviço de Cavaleiros 2. Sir Richard Hendon, de Hendon Hall, de Monks Hall, em Kent. O nome me escapou da memória. Continue, conte-me tua história." "Isso não é muito, majestade, mas porventura pode enganar meia hora por faltar de um melhor. Meu pai, Sir Richard, é muito rico e de natureza muito generosa. Minha mãe morreu enquanto eu ainda era menino. Eu tenho 2 irmãos, Arthur, meu irmão mais velho, com uma alma semelhante à do pai, e Hugh, mais novo que eu, um espírito mesquinho, cobiçoso, traiçoeiro e cruel, dissimulado, um réptil. Tal era ele do berço. Tal era ele há 10 anos, quando o vi pela última vez, um patife maduro, aos 19 anos. Eu tinha 20 anos então, e Arthur 22. Não há ninguém além de Lady Edith, minha prima. Ela tinha 16 anos, linda, gentil e boa, filha de um conde, a última de sua raça, herdeira de uma grande fortuna e um título vencido. Meu pai era o guardião dela. Eu a amava e ela me amava.
mas ela estava comprometida com Arthur desde o berço. E Sir Richard não aceitaria que o contrato fosse quebrado. Arthur amava outra empregada e nos mandou animar-nos e nos pegarmos à esperança de que o atraso e a sorte juntos algum dia dariam sucesso às diversas causas. Hugh amava a fortuna de Lady Edith, embora na verdade ele dissesse que era ela mesma que amava. Então era o seu jeito, sempre, falar uma coisa e dizer outra. Mas ele perdeu suas artes para a garota. Ele poderia enganar meu pai, porém mais ninguém. Meu pai o amava mais que todos nós. Confiava e acreditava nele, pois ele era o filho mais novo e os outros o odiavam, sendo essas a qualidade em todas as idades, suficientes para conquistar o amor mais querido dos pais. Ele tinha uma língua suave e persuasiva, com um admirável dom de mentir. E essas são qualidades que ajudam poderosamente um afeto cego a se aconchegar. Eu era selvagem demais e poderia ir ainda mais longe e dizer muito selvagem, embora fosse uma natureza selvagem de uma espécie inocente. Mas já que não machucava ninguém além de mim, trazia vergonha a ninguém, nem perda, nem possuía qualquer mancha de crime ou baixeza, ou que talvez não pareça meu grau honorável. No entanto, meu irmão Hugh levou essas falhas em boa conta, vendo que a saúde de nosso irmão Arthur era indiferente, e esperando que o pior pudesse lhe dar lucro, foi arrastada para fora do caminho. Mas foi um conto longo, bom, meu senhor, e pouco vale a pena contar. Resumidamente, então, esse irmão ampliou habilmente meus defeitos e os tornou crimes, encerrando o seu trabalho básico, encontrando uma escada de seda nos meus aposentos, transportada para lá por seus meios, convencendo meu pai com isso e subornando evidências de criados e outras mentiras. De que eu pensava em levar a minha Edith e me casar com ela, desafiando sua vontade. 3 anos de banimento de casa e da Inglaterra podem tornar um soldado e um homem. Podem te tornar um soldado e um homem, disse meu pai, e me ensinaram um pouco de sabedoria. E me ensinaram algum grau de sabedoria. Lutei contra minha longa provação nas guerras continentais, provando sumptuosamente batidas fortes, privações e aventuras. Mas em minha última batalha fui levado cativo, e durante os 7 anos que cresceram e diminuíram, desde então, uma masmorra estrangeira me abrigou. Com inteligência e coragem, finalmente ganhei o ar livre e fugi para lá em linha reta. E eu acabei de chegar, pobre em roupas e ainda mais pobre em saber, o que esses 7 anos fizeram em Hendon Hall, seu povo e seus pertences. Então, por favor, senhor, minha escassa história é contada. Você foi vergonhosamente abusado, disse o pequeno rei, com um olhar reluzente, mas eu te endireitarei. Pela cruz, eu irei. O rei disse isso. Então, entusiasmado com a história dos erros de Miles, ele soltou a língua e derramou a história de seus infortúnios recentes nos ouvidos de seu ouvinte atônito. Quando terminou, Miles disse a si mesmo: Ei, que imaginação ele tem! Na verdade, isso não é uma mente comum. Caso contrário, enlouquecida ou sã, não poderia tecer uma história tão direta e extravagante como uma das nadas arrejadas com as quais produziu esse curioso romance. Pobre cabecinha arruinada, não faltará amigo ou abrigo enquanto eu estiver com os vivos. Ele nunca sairá do meu lado, ele será meu animal de estimação, meu pequeno camarada. Ele será curado, sim, completo e sólido. Então ele se tornará um nome orgulhoso, devo dizer. Sim, ele é meu, eu o levei, um pequeno desordeiro, desabrigado, mas viu o que havia nele e disse: seu nome seria ouvido em algum dia. E veja-o, observe-o. Eu estava certo? O rei falou com uma voz ponderada e disse: você me salvou de ferimentos e vergonha, a minha vida, e portanto minha coroa. Esse serviço exigia uma rica recompensa. Diga seu desejo, e assim está dentro da bússola do meu poder real. É seu. Essa sugestão fantástica assustou Hendon com seus devaneios por alguns momentos, e considere a oferta graciosa como a ideia do rei, e que ele aprovou seriamente, observando que era melhor não ser tão apressado com uma coisa de tão grande importância. Mas refletiu durante alguns momentos e disse a si mesmo: sim, isso é o que devo fazer, por qualquer outro meio era impossível chegar lá. E certifica a
E certifica que a experiência desta hora me ensinou que seria mais desgastante e inconveniente continuar como está. Sim, eu vou propor. Foi um acidente feliz que eu não joguei fora a chance. Então ele se ajoelhou e disse: Meu mau serviço foi além do limite, do simples dever de um sujeito, e portanto não tem mérito. Mas como Vossa Majestade tem o prazer de receber uma recompensa digna, tomo o coração de graça para fazer uma petição nesse sentido. Há quase 4 anos atrás, como sabe Sua Graça, havendo sangue doente entre João, rei da Inglaterra e rei da França, foi decretado que 2 campeões deveriam lutar juntos nas listas, e assim resolver a disputa pelo que é chamado o árbitro de Deus. Esses 2 reis e o rei espanhol reunidos para testemunhar e julgar o conflito, o campeão francês apareceu, mas ele era tão redobrável que nossos cavaleiros franceses se recusaram a medir armas com ele. Portanto, o assunto que era pesado era como ir contra o monarca inglês por padrão. Agora na torre estava Lord de Courcy, o braço mais poderoso da Inglaterra, despojado de suas honras e posses, desprezando um longo cativeiro. Um apelo foi feito a ele. Ele deu consentimento e saiu preparado para a batalha. Mas assim que o francês vislumbrou sua imensa estrutura e ouviu seu famoso nome, ele fugiu e a casa do rei francês se perdeu. O rei João restaurou o título e as posses de Courcy e disse: Nomeie seu desejo e você terá ainda o que você quiser, ainda que me custe metade do meu reino. Enquanto de Courcy, ajoelhado como eu agora estou, respondeu: Pergunte, meu senhor, para que eu e os meus sucessores possamos ter e manter o privilégio de permanecermos cobertos na presença dos reis da Inglaterra. Daqui em diante, enquanto o trono durar. O benefício foi concedido, como Vossa Majestade sabe, e não houve tempo, 400 anos, em que essa linha falhou com um herdeiro. E assim até hoje o chefe daquela casa antiga ainda usa o seu chapéu ou elmo diante da majestade do rei, sem permissão ou impedimento. E isso nenhum outro pode fazer. Invocando esse precedente em auxílio de minha oração, peço ao rei para conceder a mim e essa graça e privilégio para mim, mais do que a recompensa suficiente e nenhuma outra a saber, que eu e os meus herdeiros para sempre possamos sentar na presença da majestade da Inglaterra. Levante-se, Sir Miles Hendon, cavaleiro, disse o rei gravemente, dando um elogio com a espada de Hendon. Levante-se e sente-se. Tua petição é concedida. Então, enquanto a Inglaterra permanecer e a coroa continuar, o privilégio não terminará. Sua Majestade se afastou refletindo e Hendon se sentou em uma cadeira à mesa, observando consigo mesmo. Era um pensamento corajoso e me forçou muito libertação. Minhas pernas estão gravemente cansadas, e eu não tinha pensado nisso. Devo ter ficado em pé por semanas, até que a inteligência do meu rapaz esteja curada. Depois de um pouco, ele continuou. Então eu me tornei um cavaleiro do reino dos sonhos e das sombras. Uma posição mais estranha e verdadeiramente. E para alguém tão prosaico quanto eu. Eu não vou rir. Deus não permita. E para mim também alguma coisa, de alguma maneira, não é uma falsidade, pois reflete com verdade o espírito doce e generoso que está nele. Depois de uma pausa, e se ele me chamar pelo meu bom título diante do povo? Não importa, deixe-me chamar do que quiser, para agradá-lo. Eu ficarei contente.